Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o 10º vídeo da nossa série sobre os fundamentos de impressão 3D. Neste episódio, nós vamos tratar dos parâmetros relacionados à refrigeração. Se você está chegando agora no canal e ainda não conhece a série, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa acompanhá-la desde o começo. E não esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Vamos ao vídeo! Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre refrigeração. A gente está muito acostumado a pensar na refrigeração a partir de uma lógica binária, ou seja, ou a refrigeração está ligada em 100% ou ela está desligada. No entanto, o Cura nos oferece muitas possibilidades de configuração para refrigeração e vocês vão perceber que a gente pode fazer algo bem mais fino nesse controle, né? Então, ao invés de a gente fazer só um ligado e desligado, a gente pode trabalhar a refrigeração para que a gente tenha uma melhor qualidade também na nossa peça, tá bom? Então, o primeiro parâmetro que nós temos aqui já de cara é habilitar ou desabilitar a refrigeração. A gente está muito acostumado a ouvir o seguinte: para ABS a gente desabilita porque o ABS não precisa da refrigeração, então nós podemos deixar desligado. Na maioria dos casos isso é verdade, mas pode acontecer que nós realmente precisemos de um pouquinho de refrigeração, 40%, 30%, dependendo da peça, dependendo do tipo de overhang que a gente precisa que os ângulos sejam refrigerados para que a gente não tenha nenhum descolamento ali do filete, enfim, existem casos e isso a gente vai ter que analisar, não é porque é ABS que a gente vai sempre desligar a refrigeração, né? Existem situações nas quais é interessante que a gente tenha um pouquinho de refrigeração, tá bom? A mesma coisa no caso do PLA. Não, PLA a gente coloca em 100% e pronto. Também não é verdade, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com a refrigeração, melhorando a qualidade da aderência à mesa, né, por exemplo, ou cuidando para que partes mais delicadas ou que sejam impressas muito rapidamente sejam tratadas de forma diferenciada, e tudo isso a gente consegue fazer por meio desses parâmetros. Então eu estou aqui com a minha refrigeração habilitada e aí nós temos a velocidade da ventoinha, que se divide em dois parâmetros, um que é a velocidade regular e outro que é a velocidade máxima. Para o PLA, o que nós normalmente fazemos é deixar as duas em 100%, né? Aquilo que eu falei, a gente tem essa ideia de estar ligado e desligado, né? Ou desligado, mas a gente poderia fazer o seguinte, por exemplo, eu dizer que a minha velocidade normal de refrigeração para o PLA é de 80%. E a velocidade máxima, que é aquela que eu vou usar em casos extremos, que eu já vou explicar daqui para frente, vai ser 100%. Então eu vou deixar esses dois valores assim por enquanto, só para a gente poder entender como isso daqui funciona, tá? A velocidade regular em 80% e a velocidade máxima em 100%. Na sequência, eu tenho um tempo limite para mudança de velocidade da ventoinha. Como é que funciona esse parâmetro, gente? Deixa eu subir um pouquinho aqui na peça e vamos imaginar o seguinte, que essa camada aqui, ela demorou 20 segundos para ser impressa. Nesses 20 segundos, o que o Cura vai fazer? Ele vai utilizar a velocidade regular da ventoinha, tá? Então ele vai usar 80% da velocidade máxima da ventoinha. Agora a gente subiu um pouco aqui e eu tenho essas pequenas camadas aqui, ó, dessa anteninha que eu tenho na minha peça. Todas essas camadas, elas vão demandar bem menos do que 10 segundos para serem impressas. Nesse caso, o que aconteceria? Eu terminei uma camada, não deu tempo dela resfriar direito, aí eu já tenho outra camada sendo impressa em cima, então eu posso perder a qualidade da minha impressão com isso. Por isso que eu tenho esse parâmetro de velocidade máxima.
e esse limite de tempo. Quando o tempo de impressão da camada for menor que os meus 10 segundos, ele vai fazer o quê? Ele vai partir da velocidade regular para velocidade máxima, gradualmente. Então, se eu demoro aqui, por exemplo, 2 segundos para imprimir, de 0 até 2 segundos, ele vai começar em 80 e ele vai chegar em 100% da ventilação para garantir o resfriamento, a refrigeração dessa camada. E aí eu posso determinar qual é a velocidade inicial da ventoinha quando eu estou imprimindo a minha primeiríssima camada, né? Então eu disse que a velocidade inicial é 0, por quê? Porque eu quero que haja um resfriamento muito lento dessa primeira camada para que eu tenha melhor aderência com a mesa. Então, eu ajusto ela para 0, tá? E aí o meu material vai ter essa aderência que eu quero. Mas, em algum momento, eu vou ter que chegar à minha velocidade regular, né? Então, eu terminei de imprimir a camada, vou imprimir uma outra camada em cima dessa, né? E assim por diante. Quando então que eu vou atingir a velocidade regular da ventoinha? Quando eu passar de 0,6 milímetros, que é o valor que está ajustado aqui. Esse perfil, ele tem 0,2 milímetros de altura de camada. Então, quer dizer que a primeira camada de 0,2, ele vai utilizar 0% de velocidade. Na primeira camada ele vai aumentar o valor, na segunda camada ele vai aumentar um pouco mais, na terceira um pouco mais e na quarta camada, né, vocês estão vendo que aqui é um subparâmetro, na quarta camada ele atinge a velocidade regular, tá? Então ele vai aumentando gradualmente até que ele chegue ao valor que foi definido aqui na minha velocidade regular. Aí eu tenho o meu tempo mínimo de camada, que eu ajustei aqui para 2 segundos, ou seja, uma camada, deixa eu voltar lá em cima na peça, ela tem que demorar no mínimo 2 segundos. O que ele faz caso a camada não dure? Ele vai reduzir, né, a velocidade de impressão nesse ponto para tentar fazer com que a camada demore um pouco mais para ser impressa e assim eu tenha tempo para que o material resfrie, para que se acomode, para que a camada de cima não seja prejudicada. Tá? Então, esse aqui é o valor mínimo. Se eu colocar um valor muito baixo aqui, eu vou prejudicar a qualidade da peça. Então, eu determinei 10 milímetros por segundo, acho que é um bom valor, mas aí vocês podem colocar um valor muito maior se vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá bom? E o último parâmetro da refrigeração trata-se de levantar a cabeça. Se mesmo assim a qualidade da peça não está ficando boa, mesmo ele reduzindo a velocidade, né, o que eu posso fazer alternativamente? Eu posso pedir para que a cabeça de impressão levante e espere o tempo mínimo. A hora que deu o tempo mínimo, resfriou, aí a cabeça de impressão desce, retorna para a peça e imprime a próxima camada. Tá? Então é um tipo de lifting que a gente aplica que garante que a gente vai ter o tempo mínimo necessário para que a camada se acomode, solidifique, enfim, esteja preparada para a camada superior ser impressa. Então é isso, esses são os parâmetros da refrigeração. Né? Por hoje a gente encerra e nos vemos na próxima. Se você chegou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada! Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar os seus comentários. Até a próxima!